Boa tarde, muito boa tarde. Hoje estava aqui a tentar fazer isto em direto ao mesmo tempo, que fazia para o Instagram. Estou aqui a ver se consigo. Boa tarde a todos. Não sei se vem muita gente almoçar comigo. Acredito que muitos de vós estejam a trabalhar e, portanto, está tudo certo, não há problema nenhum. Vamos só aqui ver se eu consigo ligar isto ao Instagram. Se não, paciência. Olá, boa tarde. Esta vida de Instagram é que não está aqui a dar. Deixem ver se eu consigo. Boa, acho que já estou também no Insta. Bem, espero, se eventualmente alguém esteja a ver, se me quiser dizer se está a ver, se está a ouvir em duplicado ou feedback ou uma coisa qualquer, por favor diga-me. Olá, olá a todos. Então, bem, hoje decidi vir aqui à minha hora de almoço falar um bocadinho sobre desafios em cirurgia. Não faz, decidi escolher aqui um horário ligeiramente diferente e está tudo certo porque depois pode-se ver mais tarde. Olá, Andreia. Está tudo bem? Diz-me só se estiver tudo bem. Eu agradeço que me des aí o teu feedback. Penso que é isso que estás a dizer. Ou se estão a ouvir bem, ou enfim. Então, o que é que hoje eu decidi fazer? Vim aqui falar um bocadinho sobre então 3 desafios que que os assistentes dentários têm ou podem ter quando estão a assistir uma cirurgia. Antes de mais, boa Andréia, obrigada. Bem, antes de mais, o meu nome é Joana Reiduque, eu sou médica dentista, sou formadora de assistentes dentárias já há muitos anos. Há mais de 14 anos que eu já dou formação a assistentes dentárias. É uma área que eu gosto imenso. Falo muito para assistentes dentárias, mas também de uma forma quase indireta para médicos dentistas também, porque nós trabalhamos com os assistentes todos os dias e acredito que é muito diferente. É muito diferente e é muito importante nós, como médicos dentistas, termos uma visão do assistente dentário como uma parte da equipa. E, portanto, porquê é que eu faço isto? Primeiro porque adoro medicina dentária. Quando entrei em medicina dentária até nem era a área que eu gostava de ter seguido, mas tive a sorte de ter alguém que era apaixonado pela área e que me transmitiu essa paixão. E depois, mais tarde, acabo também por ter a vontade de partilhar esta minha paixão com as outras pessoas. E porquê os assistentes dentários em específico? Eu, quando comecei a trabalhar, trabalhei com uma assistente durante um tempo e a determinada altura na minha vida, numa altura até mais ou menos desafiante, em que estava grávida já do meu segundo filho, essa assistente desapareceu. E ela desapareceu e deixou-me basicamente com consultas marcadas, com a clínica por organizar, material por fazer, enfim. Então estive a trabalhar cerca de um mês sozinha, em que era assistente e médica dentista e recepcionista e gestora de estoques e fazia isso tudo. Então passei a dar aqui um bocadinho mais importância ou mais ênfase, então ainda mais ênfase à assistente dentária. E é por isso que eu falo para assistentes dentários, e é por isso que é tão importante para mim partilhar conhecimento com assistentes, porque eu acredito que o assistente possa ser, se tiver conhecimento, vai ser muito mais proativo e vai ser muito mais eficiente e vai ser muito mais uma verdadeira chave na equipa, como eu acredito que são. E, portanto, como esta a minha a minha crença é que, de facto, só faz sentido se o assistente dentário fizer parte verdadeiramente da equipa, e para fazer parte verdadeiramente da equipa, nós precisamos estar todos no mesmo barco e todos a rodar, a remar para o mesmo sentido, é assim que se diz, não é? Deixa-me só tirar este. Tenho aqui uma bola com luz, aquelas super chiques, mas olhem, não está a funcionar muito bem. Então digam-me, estão a ouvir bem? Estão a ver bem? Esta live também, provavelmente, se não estão a almoçar, quer dizer, se estiverem a almoçar, por favor, estejam à vontade.
Olá, Kátia. Esta live não é suposto ser muito rápido, muito demorada. Quero fazer aqui uma live rapidazinha, mas estava com saudades de vir aqui e ainda por cima, depois, como tenho um convite no fim para vos fazer, decidi então vir aqui à hora do almoço. Porque não à hora do almoço? Porque é que é sempre à noite. Vamos aqui à hora do almoço, aproveitar a nossa hora do almoço para aprender um bocadinho. Quem não conseguir ver agora, pode ver depois, ok? Quer no Insta, quer depois no Facebook, ok? Podem ver, estou nas duas plataformas e, portanto, podem estar à vontade de ver nos dois sítios, ou no sítio qualquer, depois eu também irei colocar no grupo, ai, caramba, hoje estou um bocado disléxica, no canal do Facebook, do YouTube, é isso que eu quero dizer. Então, gente, 3 desafios que nós podemos ter quando estamos a assistir a uma cirurgia a uma cirurgia oral, ok? Seja ela qual for. Então, ou quando assistimos cirurgia oral normalmente. Em primeiro lugar, o primeiro desafio que eu quero falar é um desafio, mas pode ser uma coisa que não é um desafio que seja totalmente negativo, pode ser algo que tenha alguns benefícios. Que é o quê? Que é, às vezes, temos que trabalhar com vários médicos diferentes. Sei que não acontece em todos os casos, mas muitas vezes o assistente dentário tem que se adaptar a vários médicos diferentes. O que é que isso implica? Implica que os médicos, apesar de a formação base dos médicos é mais ou menos, dos médicos dentistas é mais ou menos a mesma, não é? À partida, o que é o que é. Ainda assim, os médicos têm técnicas de trabalho diferentes, têm abordagens diferentes, têm procedimentos que utilizam de forma diferente. E isto implica que o assistente tenha uma flexibilidade mental muito grande e às vezes, nem sempre isso acontece. Nem sempre nós conseguimos ter ou nós estamos preparados para ter flexibilidade mental para acompanhar os médicos dentistas em situações diferentes. Está aqui a Sandra a dizer que sim, que trabalha com vários médicos diferentes. E a verdade é, o que é que isto pode ser um grande desafio, não é? Porque imaginem, se há um médico que gosta que eu lhe dê as compressas num determinado sítio, se calhar há outro médico que não gosta que eu coloque ali as compressas. Se há um médico, eu quando estava na faculdade, um dos meus assistentes de cirurgia costumava dizer que eu era a dentista do paninho. Ora, pois que eu era a dentista do paninho, porque eu gostava muito de utilizar, gostava e gosto, de utilizar compressas, estou sempre a limpar, gosto de uma cirurgia limpa e, portanto, estou sempre a limpar. E se calhar há assistentes há médicos dentistas que não gostam. Ou se calhar há um determinado dentista que gosta de um determinado instrumento e outro que gosta de outro instrumento. Se calhar há um que gosta de fazer a abordagem de uma determinada forma e outro gosta de fazer de outra forma. Isto implica a tal flexibilidade mental do assistente, porque o assistente tem que se adaptar a todas as diferentes situações. O assistente tem que ser flexível o suficiente para perceber que com aquele médico funciona assim e com o outro médico funciona assado. Quando isso nos acontece, quando vivemos esta situação de termos que trabalhar com pessoas diferentes, muitas vezes a melhor estratégia é perguntar. Aliás, em tudo na nossa vida, a melhor estratégia é perguntar quando não sabemos. Mas a verdade é que se eu estiver consciente de que quero agradar, não é agradar no sentido de fazer o que o médico... não é agradar por agradar, é agradar no sentido de ser eficiente para aquela cirurgia. O que eu tenho que fazer, então, muitas vezes é perguntar como é que gosta de fazer, que tipo de instrumentos é que gosta de utilizar, que alavanca gosta de usar, como é que é a forma de... Agora, às vezes não é fácil, mas é possível. Por outro lado, este desafio vem agregado a outra coisa muito boa, que é o facto de eu trabalhar com pessoas diferentes, permite-me aprender formas diferentes de trabalhar. Isso é espetacular. Isto é impagável. O aprender formas diferentes de trabalho quando estou a trabalhar com diferentes médicos. Ok? Portanto, é um desafio, é verdade, mas não é assim tudo tão difícil e tão desafiante e tão mau.
Por outro lado, e no outro lado da barricada são aqueles colegas, aquelas assistentes que trabalham apenas com um médico, ok? Sempre o mesmo médico. Também pode ser um desafio. Porquê? Porque nós estamos constantemente a fazer exatamente a mesma coisa, estamos constantemente a trabalhar da mesma forma. E se nós não nos desviarmos dali, muitas vezes estagnamos no nosso conhecimento e estagnamos na nossa forma de trabalhar. Estamos demasiado confortáveis. E demasiado conforto às vezes não é assim tão espetacular quanto isso. Portanto, este desafio de trabalhar com médicos diferentes ou trabalhar sempre com o mesmo médico tem ambos coisas boas e coisas menos boas. Se eu trabalhar com o mesmo médico, eu sei exatamente sempre o que é que o médico quer, mas se um dia mudar de sítio, talvez tenha esse desafio de me ajustar a outras pessoas. Eu tenho alguns dos meus alunos que fazem os meus programas, às vezes referem isso. Eu agora trabalho noutro sítio e preciso de rever estas coisas, porque eu estava habituada a trabalhar numa determinada forma e aqui não fazem nada assim. E quando vendo aqui o comentário da Sandra que diz: é bom isso para a cirurgia de implantes, o que o médico prefere. Sem dúvida, o médico prefere trabalhar sempre com a mesma pessoa, porque aquela pessoa já sabe exatamente o que é, nem é preciso falar, não é? Aquela coisa do assistente proativo, o assistente que aquilo já está tão engrenado que não é preciso falar. Mas tem a questão de nós estagnarmos. Portanto, trabalhar com diferentes médicos pode ser um desafio, certo? Pode ser também uma coisa muito boa, porque nos permite aumentar a nossa plasticidade cerebral, porque nós acabamos por ser aqui mais flexíveis. Por outro lado, trabalhar sempre com o mesmo médico pode ser uma coisa boa também, porque nos permite ser altamente eficientes com aquele médico, porque já sabemos exatamente como é que ele trabalha, mas pode também ter aqui algum desafio no sentido de estagnarmos e não evoluirmos, certo? Faz sentido isto que eu vos estou a dizer? Digam lá, vocês que me estão a ver nos diferentes canais. Faz sentido? Já experimentaram este desafio, trabalhar com pessoas diferentes? Digam-me coisas, então não me digam nada, vejam lá. Olha a Daniela. Bem, não me dizem nada, vou acreditar que ficam a pensar no assunto, certo? Ficam a pensar no assunto, se faz sentido ou não, se calhar ainda estão aqui a almoçar com um bocado de carne, enfim. Bem, avancemos. Então, boa, boa, é isso, ok, afinal vocês estão aí. É como já trabalhei só com um e agora são vários, e são de facto aqui desafios diferentes. E diz a Cátia, é verdade, é como mudar de carro. É mesmo como mudar de carro, a gente tem que aprender qual é o ponto de embreagem, se é que tiver ponto de embreagem, ou se mudarmos para mudanças automáticas, como é que se faz esta parte da mudança automática. Portanto, na verdade é como mudar de carro. Olá Daniela, estás boa? Saudades. Bem, então este é o primeiro desafio, o médico, ok? O médico. Agora, o segundo desafio em cirurgia oral, que é algo que nos pode atrapalhar. Pacientes muito nervosos. Quem nunca teve um paciente super nervoso? Quer dizer, não existe, acho eu. A medicina dentária, por regra, está associada a nervos. Não é? Toda a gente, ou quase todos os pacientes, todos não, mas muitos pacientes vêm assustados, vêm com medo. Então, quando é cirurgia, quando é para fazer uma extração, quando é para fazer qualquer procedimento cirúrgico, meu Deus, é muito difícil os pacientes quando estão muito, 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 muito nervosos. Como é que isto nos pode implicar? Primeiro, um paciente mais nervoso, tecnicamente, pode ser um paciente mais assustadiço, ou seja, qualquer coisa que aconteça fora do normal, o paciente pode se mexer e às vezes acontecer ali algum disparate. Imaginem, já me aconteceu, uma situação em que eu estava com uma lâmina de bisturi e o paciente mexeu-se e eu dei um toque no sítio onde não devia. Óbvio que isto, eu deveria estar mais preparada para um qualquer movimento inadvertido do paciente. Mas a verdade é essa. Um paciente demasiado nervoso pode ter aqui várias implicações. O paciente mexer-se porque está assustado,
porque sente alguma coisa, porque ouve qualquer coisa e não está preparado e mexe-se, ok? Segundo, também sabemos que a metabolização da anestesia geralmente é muito mais rápida, assim como também às vezes é mais difícil a anestesia quando a pessoa está muito, muito nervosa. Há aqui um grande fluxo sanguíneo e, portanto, é de facto muito mais difícil de anestesiar ou de anestesia estar efetiva, ou o paciente acha sempre que está a doer, ou se é um paciente mais dramático, qualquer coisa é assim um drama. E, portanto, o que é que os assistentes podem fazer? É um desafio, mas é algo que nós conseguimos controlar. É muito importante, e isto é um papel muito importante do assistente dentário, é acalmar o paciente, é tranquilizar o paciente, porque se o paciente já está nervoso, se sente tensão no nosso lado, ainda vai ser pior. Ainda vai ser pior e vai se sentir muito mais enervado e muito mais estressado e muito mais seja o que for. Portanto, regra número 1, estarmos tranquilos, seguros daquilo que está a acontecer, ok? Daquilo que vai acontecer. E quando dizemos que é seguros daquilo que vai acontecer ou daquilo que está a acontecer, estamos a falar também das complicações que podem advir dessa cirurgia, certo? Porque não corre sempre tudo bem. Não corre sempre tudo bem. E eu tenho que estar preparada para o que corre mal. Quando eu andava na faculdade, havia um professor de cirurgia, que é um grande cirurgião, e ele provavelmente não se lembra de ter dito isto, mas eu uso esta frase para o resto da minha vida, que é: não façam um procedimento nenhum cuja complicação não saibam resolver, certo? Mas isto é uma questão até de mais do médico, não é? O médico estar preparado, mas não só. O assistente também tem que estar seguro do que está a acontecer, tem que estar seguro daquilo que vai acontecer. Para quê? Para nós conseguirmos que o procedimento seja feito com calma e tranquilidade. Calma e tranquilidade é meio caminho andado para a coisa correr bem, ok? Um paciente assustado, um paciente enervado, pode até chegar a desmaiar. Por exemplo, não sei se já tiveram essa experiência, não é agradável depois de uma cirurgia, depois de uma extração, depois do que quer que seja, um paciente desmaiar, porque estava tão nervoso, se calhar não conseguiu dormir, se calhar não conseguiu comer, no final da cirurgia há uma baixa de adrenalina brutal e, portanto, o paciente sente-se mal, e isto é normal, tem uma reação vasovagal, que é assim que nós chamamos, mas isto é normal. Quando um paciente está muito nervoso, isto pode acontecer e é perfeitamente normal. O que é que eu recomendo? Calma e tranquilidade, acalmar o paciente. O médico também deverá inspirar calma, óbvio que sim, mas o assistente tem esse papel ainda mais importante, porque o médico tem que estar, tecnicamente, tem que estar bem concentrado no procedimento que está a fazer, seja ele simples ou complicado, tem que estar concentrado, e o assistente ou a assistente é uma grande peça fundamental quando se trata de confortar o paciente, saber se ele está bem, se calhar conversar sobre outra coisa qualquer. Eu esta semana ainda coloquei nas minhas redes algumas dicas sobre isso, e de facto, se o assistente falar sobre outra coisa, estiver mais confortável, é mais fácil para o paciente. A semana passada, já não sei se foi esta semana, se foi a semana passada, numa cirurgia qualquer, uma cirurgia simples, uma extração simples de um paciente, eu estava a conversar com a minha assistente sobre uma coisa qualquer que não tinha nada a ver, e acabámos por fazer a extração do dente, e a paciente no final daquilo tudo disse: mas já tirou? Porque a conversa foi tão tonta, tão divertida, ou sei lá, foi sobre outra coisa qualquer, e a pessoa nem sequer se apercebeu do procedimento que estava a acontecer. E há uma senhora que nem sequer vai confortável para o dentista. Portanto, é muito importante nós fazermos esta tranquilizarmos. Deixem ver aqui os comentários. Nós somos os segundos olhos do médico para alertar o que o médico não vê, porque só está a olhar para o dente. Muitas vezes é verdade. E nós, dentistas, nós, muitas vezes, dentistas, o que acontece é que estamos, de facto, focados no procedimento, ok? Se calhar poderíamos tentar, às vezes, estar um bocadinho com um olhar mais global, mas não é possível. Nós estamos, de facto, focados naquele procedimento, naquele dente, naquela coisa que estamos a fazer, naquela incisão, seja o que for. E, portanto, se eu conseguir, eu, assistente, conseguir fazer essa parte de apoio, é meio caminho andado para o sucesso. Portanto, este é o segundo desafio, ok? Faz sentido este segundo desafio.
Às vezes acontece que os pacientes estão mesmo um bocadinho em stress e pode ser mesmo muito, 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 muito mal. Digam-me, faz sentido ou não faz sentido? Está tudo comendo? Isto é aqui um dia eu hesito. Digam-me coisas, pessoas. É sempre, boa, faz sentido. De facto faz, nós, eu não sei se eu, por exemplo, eu não adoro ir ao dentista. Ok, vou fazer esta confissão. Não adoro ir ao dentista. Não me sinto nervosa, mas não é uma coisa que me deixa confortável. Mas se eu sentir que o colega está mais enervado ainda, ou que o assistente está enervado, então aí é mais difícil. Principalmente numa situação ainda mais, quando nós, estamos, sei lá, numa complicação ou assim, ainda assim, e principalmente aí nessas situações, temos mesmo que manter a calma e temos mesmo que estar tranquilos em relação ao que estamos a fazer. Diz a Tânia, é pura verdade, trabalho diariamente com esse conceito do medo do paciente, infelizmente na área da atuação da clínica há muitos anos trabalhou por aqui o médico, pois que às vezes, nem todos os médicos conseguem, mas isto, hum, às vezes nós próprios médicos precisamos às vezes de crescer um bocadinho também nesse sentido e faz parte, e faz parte. Mas ainda assim, se o assistente tiver esse cuidado, se calhar consegue colmatar essa, pode ser um médico muito técnico, e tem todo o direito a ser um médico muito técnico e o assistente faz então essa parte mais de quase de relações públicas, não é? Um bocadinho, de relações públicas. Deixa-me pôr isto aqui no silêncio, o telemóvel antes que isto se ponha para aqui a tocar. Pronto, então, mas de facto, este é o segundo desafio, ok? Relembrando, então, primeiro desafio, tenho que ter aqui cuidado com o meu dedo porque ele foge aqui do Instagram. Primeiro desafio, que pode não ser assim um desafio tão grande, é trabalhar com diferentes médicos, ok? Trabalhar com diferentes médicos, diferentes realidades, diferentes procedimentos. Ou então trabalhar sempre com o mesmo, também pode ser um desafio, certo? Segundo desafio é nós trabalharmos numa área que causa muito medo ao paciente, o paciente vem super nervoso e isto pode ter aqui algum stress, certo? Com tudo que pode implicar o stress na nossa área de atuação. Terceiro desafio. A cirurgia é uma área muito global, certo? É uma área muito. Há muitos procedimentos cirúrgicos. Não é por acaso que nós aqui na formação na assistência dentária temos uma formação só para a assistência de cirurgia, porque são tantos os procedimentos cirúrgicos e tão diferentes que é importante sabermos todos. O que acontece na realidade é que nem sempre fazemos todos. E isto é um desafio. Imaginem que nós, e às vezes acontece nas aulas, às vezes falam assim, usarmos não sei o quê. Nunca fiz. Já ouvi falar, mas nunca ouvi. Então, quando nós trabalhamos em cirurgia e quando trabalhamos em medicina dentária, às vezes surgem procedimentos para os quais não sequer temos conhecimentos. Não temos conhecimentos, não estamos preparados, nem conhecemos os instrumentos que vão ser usados. Não é daquelas coisas que eu saiba exatamente qual é os instrumentos que vou colocar. Muitas vezes não sabemos e isso é um grande desafio, ou pode ser um grande desafio. Um assistente que nunca tenha feito, sei lá, uma frenectomia lingual, que até é um procedimento relativamente simples, se não souber o que é que está a acontecer ou o que é que vai acontecer, muito dificilmente vai ser efetivo na forma de ajudar o médico. E é exatamente isso que eu quero chamar aqui a atenção, que é, em cirurgia oral existem vários procedimentos e procedimentos muito variados que nós não fazemos no nosso dia-a-dia. Esta semana, já não sei qual foi o procedimento que eu fiz, mas na altura a minha assistente, que já trabalha comigo há imensos anos, dizia-me assim, acho que nunca vi este procedimento. Mas eu sei que o já fiz. Não fiz, foi ali, se calhar fiz noutros sítios ou noutra clínica com outro assistente. É um desafio quando de repente somos deparados com uma cirurgia, com um procedimento para o qual não estamos familiarizados. E não estou a falar de extrações ou extrações de dentes inclusos, mas há outros procedimentos cirúrgicos que são feitos, sei lá, uma apicectomia. Pode não ser assim tão frequente fazermos assim como quem faz a não ser que
nós trabalhamos exclusivamente com cirurgia maxilofacial ou com uma pessoa que só se dedica à cirurgia e que só faça. Mas ainda que eu trabalhe, por exemplo, se eu trabalhar numa área mais global, mais transversal da medicina dentária, como se eu for generalista, por exemplo, como é o meu caso, se eu como assistente dentário trabalhar com um generalista, ou ainda trabalhar com um generalista, trabalhar com um ortodontista, trabalhar com um colega de cirurgia oral, trabalhar com um implantologista, enfim, se eu trabalhar com vários, então aí muitas vezes pode acontecer então os tais procedimentos para os quais eu não tenho conhecimento, eu não sei como é que se fazem, como é que se faz o procedimento, eu não sei quais são os instrumentos que são necessários. Então este pode ser um grande desafio, ok? É eu reconhecer o procedimento, é eu conhecer o procedimento, é eu saber que material usar, por exemplo. Tudo bem, Ana? Ana Catarina, está tudo impecável. O bom destes diretos é que eles ficam gravados e depois vocês podem ver mais tarde, está bem? Eu também vou pôr no canal do YouTube, portanto mais fácil será. Tudo tranquilo, tudo impecável. Então, como é que eu faço? Como é que vocês fazem quando têm uma cirurgia que não conhecem e vão fazer, ou nunca vos aconteceu? Contem lá. Vou esperar aqui uns segundos para vocês me darem aqui a vossa experiência. Como é que fazem quando têm uma cirurgia que não conhecem, que nunca fizeram, que de repente vão ter que fazer? Como é que fazem? Pessoas do Instagram também podem dizer coisas, que eu estou aqui nas duas plataformas. Não fazem nada, fugiram todas. Pronto. Pergunto o que é que ele vai usar, ok? É uma excelente opção, André. É eu perguntar, ok? Se eu juntar, perguntar o que é que vai usar, como é que vai fazer, qual o procedimento, como é que vai ser aqui a sequência, o que é que eu devo ou não devo fazer aqui, como a Vânia está a dizer, e muito bem, se eu estiver a fazer alguma coisa errada, então eu preciso de saber se está a acontecer alguma coisa errada. Às vezes, pesquisar, quem é que estava a dizer? A Sandra, porque não pesquisar? Porque não pesquisar, se calhar, num qualquer Google, como é que esse procedimento faz, ok? Porque há uns tempos atrás havia uma colega, uma aluna assistente que dizia assim: eu amanhã vamos retirar um implante de dentro de um seio. E eu nunca fiz a cirurgia. Mas ela já tinha ido ver como é que fazia. Por acaso o colega acabou por fazer o procedimento ligeiramente diferente. Mas a verdade é que ela estava preparada. Ela já sabia mais ou menos o que é que a coisa ia acontecer. O que é que ia acontecer, como é que ia acontecer todo o procedimento. E isso é muito importante. Portanto, pesquisar, não ter medo de perguntar. Como diz aqui a Tânia, não pode haver tabu. De facto, nós temos, quer os médicos têm que ter eu não diria humildade, até a responsabilidade de ajudar o assistente a ajudá-lo naquele material, naquele procedimento que vão fazer. Diz aqui no Insta, diz a Érica, falo com o médico e ele explica-me quais é que são os procedimentos e o que é que vai utilizar. Sem dúvida, tem que haver comunicação, ok? Se nós, melhor ainda, é se eu souber como é que vai ser o procedimento, ok? E daí ser tão importante para mim, e eu falar tantas vezes disto, de nós aprendermos, seja de que modo for, ou se Vânia, já lá vou fazer aqui dar uma opinião em relação ao que estás a dizer. Eu aprender, seja de que forma for, eu ouvir, eu investigar, eu acredito que seja, ou fazer uma formação, como é óbvio, mas pode ser uma boa forma. A Vânia diz: na minha opinião, acho que pesquisar pode não ser uma boa opção, porque podemos estar a ler informações erradas e é preferível falar com o médico. E por que não fazeres as duas coisas? Por que não tu pesquisares, não ires totalmente em branco e perguntares ao médico: olha, como é que se faz? O que é que se vai fazer? Eu vi isto, é assim que se faz, é assim que não se... A ideia de pesquisar não é teres a sensação, por exemplo, no caso da aluna que eu estava a partilhar, ela foi pesquisar e a técnica foi diferente, ok? A técnica foi diferente, mas a verdade é que ela apercebeu-se
de pelo menos a lógica do procedimento. A lógica do procedimento. E eu também tinha sorte, estava no seio de uma formação da área, portanto, também pôde colocar as suas questões, mas a verdade é que ela acabou primeiro por pesquisar para não ir totalmente a branco e depois foi acompanhando o médico no procedimento e perguntou qual é que seria a forma como é que ele ia fazer. Portanto, as duas situações não são de desperdiçar, ok? Porque não pesquisar um bocadinho? Há muitos anos atrás, eu quando acabei, já sou médica dentista há mais de 17 anos. E quando acabei a minha formação, a primeira médica para quem eu trabalhei deu-me muito medo em relação à cirurgia de sisos inclusos, ok? Que não podia ser, que não podia tirar, que não podia... Eu até fiz bastantes cirurgias na faculdade, mas entrei no mercado de trabalho com muito medo de fazer esse procedimento. E na altura, depois, mais tarde, fiz a formação em implantologia e fui trabalhar para alguns sítios como implantologista e num dos sítios onde eu me ofereci como implantologista, de repente disseram, olha, a doutora, a primeira cirurgia que tem é de extração de 4 sisos inclusos, ok? E eu já não fazia extração de um siso incluso há anos, há uns 3 ou 4 anos, 3 anos talvez. E eu, o que é que eu fiz na altura? Primeiro, fui a ler, ok? Voltei à aprendizagem, e isto é muito semelhante ao que vos pode acontecer. Voltei à aprendizagem prévia que tinha feito, portanto, voltei a ler sobre o assunto. Em seguida, fui falar com quem fazia muito, ok? Com quem percebia, com quem podia partilhar comigo conhecimento, estratégias, dicas. Fui ter com uma colega que fazia isso de uma forma muito frequente e de uma forma muito bem feita, ok? Fui falar com quem trabalhava bem. E por fim, vi muitos vídeos de YouTube em que estavam esquematizados as técnicas, ok? Portanto, eu usei 3 formas de pesquisa de informação sobre um procedimento que eu conhecia, mas que já não fazia há imenso tempo. E atenção que eu tenho formação nisso, eu tinha formação nisso, até era uma área é uma área que eu adoro. Não fazia há muito tempo porque criei medo, mas a verdade é que eu tinha ali um desafio e tinha que o fazer. Portanto, acontece exatamente a mesma coisa, que é, neste terceiro desafio, é quando eu tenho um procedimento que o médico vai fazer e eu nunca vi, quando eu tenho um procedimento que o médico vai fazer e eu nem nunca ouvi falar, nem nunca, das duas uma. Ou eu tenho formação na área e vou buscar essa informação novamente e fazer aqui um rewind, não é? Voltar outra vez a perceber o que é que aprendi sobre o assunto, ou se não tiver, perguntar então ao médico como é que se faz, tentar ler sobre o assunto e tentar ver eventualmente alguma coisa. Sempre com este cuidado, como dizia a Iavani muito bem, de ter atenção que podemos estar a ler a informação que pode não ser totalmente a certa ou pode não ser o procedimento que o médico faz. E, portanto, ter sempre essa nota e ter sempre esse cuidado, ok? Portanto, estes são os 3 desafios que eu vos queria partilhar convosco. São 3 desafios que até podem parecer coisas quase senso comum, mas muitas vezes o senso comum não é o que nós fazemos normalmente. E nós, se calhar, nem nunca pensámos nisso. E eu não queria deixar de vir aqui para partilhar convosco estas 3 dicas. Então, primeiro, se eu vou trabalhar com diferentes médicos, vou estar flexível, vou tentar aprender o mais possível, tentar adaptar-me o mais possível a diferentes médicos. Se eu trabalho só com um médico, então vou-me especializar com este médico, mas não manter a minha mente fechada, não manter a minha mente fechada. Segundo desafio, quando pacientes muito, muito nervosos, vamos acalmá-los o mais possível. Podem complicar-nos aqui a nossa vida e, portanto, vamos acalmá-los o mais possível. Terceiro desafio, procedimentos que eu não conheço, vamos investigar. Vamos já investigar e vamos tornar-nos assim super espetaculares e perguntar. Investigar e perguntar. Faz sentido, digam-me, são situações que já vos aconteceram, que se calhar que faz sentido ou que não faz sentido na vossa prática clínica. Contem-me coisas que eu tenho agora a seguir para terminar. Um convite, que eu não sei se já estão inscritas ou não, mas digam-me, faz sentido, não faz sentido? Digam-me lá, pessoas. Vou buscar aqui.
Deixa-me cá ver aqui os vossos comentários, onde é que vocês estão. Já está toda a gente a almoçar? Acho que fazem muito bem. Muito bem que fazem almoçar. Que fazem. Têm mais alguma dica que me queiram dizer, assim, de repente? Contem-me coisas, não me escondam nada. Bem, vocês não me respondem, portanto, eu calculo que, espero que faz todo o sentido, Érica, obrigada, estava-me a sentir tão sozinha. Estava-me a sentir aqui tão sozinha, Érica. A Érica, aqui que está no Instagram, ajudou-me aqui. Muito bem, é isso mesmo. Então, qual é o convite que eu tenho para vocês? Eu estou a organizar um novo workshop gratuito, totalmente gratuito, que se chama de Assistente Proativa para Master da Cirurgia, em que vou partilhar algumas estratégias, algumas dicas em como nós podemos nos tornar Masters da Cirurgia como assistentes dentários. Este desafio vai acontecer nos dias 7 e 14 de novembro, ok? São 2 domingos à noite. Eu sei que é domingo, mas como muitos de nós trabalhamos ao sábado e passamos assim o fim de semana todo, domingo é aquela parte em que já nem estamos num lado nem no outro, então eu decidi fazer no domingo, dia 7 e dia 14. Vou-vos dar um workbook para trabalharem antes, quer dizer, durante essa aula e durante essa semana com alguns exercícios para vos dar aqui alguma pica até para participarem. E depois no outro domingo vamos ter então a segunda aula em que vamos falar então, vamos dar aqui algumas dicas e algumas estratégias de como podemos ser ainda mais masters da cirurgia, ok? Portanto, como é que nós fazemos a inscrição? Era isto que eu estava aqui à procura do link e pronto, e assim a pessoa estava à procura do link, mas não estava a encontrar. Esperem lá que eu digo já onde é que está o link, onde é que ele anda. Então, o link. Deixa-me cá pôr aqui o link. O link é este que eu vou colocar aqui no. Portanto, o link é este. Meninos, pessoas do Instagram, o link está na bio, ok? Na bio podem encontrar o link, mas basicamente é joanareiduc.com/assistente-proativa-master cirurgia. Boa? Então, inscrevam-se, é gratuito. Tem então 2 aulas em que vamos partilhar mais estratégias, em que tem um grupo exclusivo no Facebook, onde podem, portanto, pessoas do Instagram têm que ir para o Facebook. Se não tiverem em Facebook, não há problema nenhum. Todos os diretos são depois partilhados no YouTube, no canal da formação. Portanto, não percam esta oportunidade. É totalmente gratuito, é totalmente online. E é especialmente concebido para assistentes. Espero que tenham o resto de uma boa tarde, que tenham um excelente almoço se ainda não almoçaram, se já almoçaram, que estejam a ter um excelente almoço. A tarde espera-nos e, portanto, vamos continuar a trabalhar e a atender pessoas e a fazer pessoas felizes. A que horas? 9h30, Érica. Está bem? 9h30. Portanto, às 9h30 da noite, dia 7 e dia 14 de novembro. Ok? Então vá, fiquem bem. Beijinhos, desejo-vos um excelente dia, uma excelente tarde.